Olá pessoal, tudo bem com vocês? Uma dúvida que é muito frequente: será que um filho pode ser excluído da herança dos pais? Meu nome é Carla Rangel, sou advogada especialista nessa área de direito de família e sucessões e hoje venho aqui esclarecer para vocês um tema muito frequente e uma dúvida muito recorrente. Será que um filho pode ser excluído da herança dos pais? Planejamento sucessório, testamento, sucessão é um tema muito recorrente e que tem cada dia mais crescido no Brasil. Diante dessa situação, em relação à exclusão do filho, é possível. Agora, tem situações pré-determinadas no Código, que é o que acontece quando se ocorre a indignidade ou deserdação. Por essas duas causas, o filho pode sim ser excluído da herança dos pais. E aqui eu vou explicar um pouco para vocês da diferença entre essas duas situações. Em relação à indignidade, os herdeiros necessários, que são aqueles filhos, cônjuges, eles podem ser excluídos da herança, assim como os legatários. O que são legatários? São pessoas que recebem algum bem daquele falecido, por meio de testamento. Aquele falecido deixou algum legado, que se chama, que é algum bem, deixou alguma herança para aquelas pessoas. Esses legatários também podem ser excluídos dessa herança, podem ser tolhidos no seu direito de receber essa herança. Isso se eles cometerem 3 tipos de ações. Primeiro, se eles participarem de um crime ou uma tentativa de homicídio desse cônjuge ou desse pai ou dessa mãe. Nesse caso, eles são considerados indignos de receber aquela herança. Além disso, se eles acusarem caluniosamente, se eles caluniarem esse pai, essa mãe ou esse cônjuge e forem condenados em um processo judicial. Nesse caso, eles também vão ser considerados indignos de receber essa herança. Uma outra situação que o Código prevê, que também pode gerar indignidade, é se esse cônjuge ou esse filho impedir, no caso, o falecido em vida disponha livremente dos seus bens. Se ele dificultar esse acesso aos bens do falecido, se ele impedir esse acesso aos bens por qualquer meio, seja de forma com violência física, seja com a violência moral, psicológica, se ele impedir de alguma forma, seja um pai ou uma mãe, disponha desses bens livremente, ele também pode ser considerado indigno de receber essa herança quando do falecimento desse cônjuge, desse pai ou dessa mãe. Porque, veja, cônjuge também pode perder o direito à herança. Não são só os filhos. A indignidade pode abarcar cônjuge e filhos, herdeiros necessários de uma forma geral. Assim como também pode abarcar os pais em relação a uma herança dos filhos, se eles também cometerem qualquer tipo de conduta do pai em relação aos filhos. Cabe ressaltar, contudo, que para ser considerado indigno, esse herdeiro, essa indignidade é declarada por meio de uma sentença judicial. Vai ter todo um processo judicial que vai poder ser interposto pelo Ministério Público ou por qualquer interessado nessa situação. O juiz vai analisar todas as provas, vai analisar tudo que vai ser trazido aos autos e ele vai decidir se realmente aquele herdeiro vai ser considerado indigno de dispor daquela herança deixada pelo cônjuge, pelo pai ou pela mãe. Além da questão da indignidade, existe outra hipótese que faz com que esses herdeiros percam o direito à herança, que são os chamados casos de deserdação, os casos de deserdação. E como são esses casos? Essa deserdação, ela geralmente ocorre, diferentemente da indignidade, por uma questão de vontade do falecido, que ele já deixa instituído por meio de testamento que aquele seu herdeiro necessário, ele vai ser deserdado, ele não vai ter direito a receber a herança que lhe cabia, mas isso ele tem que já deixar pré-determinado dentro de um testamento, por meio de um planejamento sucessório. Ele deixa escrito as razões e os motivos pelo qual aquele filho, aquela filha ou aquele cônjuge não vai poder dispor da herança dele. As hipóteses de deserdação são as mesmas abordadas em relação à indignidade, ou seja, cometimento de um crime, de uma tentativa de homicídio, de uma calúnia, impedir que o pai ou o cônjuge disponha livremente dos seus bens. Mas acrescenta-se outras atitudes que podem gerar essa deserdação, além dos casos de indignidade
que é visto pela doutrina como casos mais graves, mais sérios. A deserdação engloba outros tipos de ações que podem ser consideradas plausíveis para que aquele herdeiro seja deserdado. Quais são elas? Se aquele filho, aquele herdeiro tiver praticado uma ofensa física contra os pais, isso pode ser uma causa de deserdação. Se tiver praticado uma injúria, tiver injuriado aquele pai, tiver cometido esse tipo de crime, isso também é uma causa que pode dar ensejo à deserdação. Uma outra causa que também pode gerar a deserdação, se aquele filho ou aquela filha tiver tido uma relação ilícita com o padrasto ou com a madrasta. Isso também pode ensejar a deserdação. E por último, e não menos importante, se aquele filho ou filha desamparou os genitores quando eles estavam já numa idade avançada, quando eles estavam mais idosos, se ele não teve o cuidado necessário com aqueles pais, isso também pode ser uma causa que vai gerar com que esse pai e essa mãe exclua esse filho da herança, deserdando, tirando ele do direito de receber a sua cota-parte naquela herança. Além disso, a lei também prevê casos de deserdação dos filhos em relação aos pais. Os filhos também podem deserdar os pais. Infelizmente, não é a ordem natural das coisas, mas se os filhos forem pré-mortos aos pais, se eles falecerem antes dos pais, eles podem deixar em testamento que não desejam que aqueles pais herdem seu patrimônio, pautado em que situações? Praticamente as mesmas. Se aqueles pais cometeram alguma ofensa física e moral contra eles, se aquele pai não amparou eles quando eles precisavam, não deu amor, não deu carinho, isso também pode ensejar a deserdação dos filhos em relação aos pais. Da mesma forma que se aqueles pais praticaram uma injúria contra aquele filho ou tiveram uma relação ilícita com o cônjuge daquele filho. Isso também dá ensejo à deserdação, agora dos filhos em relação aos pais. Nesse caso de deserdação especificamente, diferente da indignidade, só os herdeiros necessários podem sofrer, que são aqueles cônjuge, filhos, pais, só esses herdeiros necessários que podem sofrer a deserdação. E precisam de uma decisão da pessoa falecida, ela tem que deixar pré-determinada, geralmente por meio de testamento, de que não deseja que aquele cônjuge, filho ou filha, faça parte da herança dele, seja considerado deserdado. Assim, nesse sentido, vai ser investigado pela justiça se realmente as condições condizem com o que realmente aconteceu, e se assim ficar comprovado, esse herdeiro vai ser considerado indigno ou deserdado. Agora é importante lembrar que no caso de indignidade, ela pode ser solicitada até 4 anos após a abertura da sucessão. E quando é que acontece a abertura da sucessão? Quando do falecimento. Quando aquele ente vem a óbito, existe 4 anos ali, que é um período prescricional que a gente chama, para que seja o Ministério Público ou algum interessado venha alegar na justiça que aquele herdeiro pode ser considerado indigno, vai ter que tramitar todo um processo judicial para provar aquilo, realmente tudo aquilo que está sendo alegado, e dentro desse prazo, se ficar comprovado, aí sim, a indignidade vai ser declarada judicialmente. E por fim, é importante lembrar, os efeitos da exclusão desse herdeiro, seja por indignidade ou deserdação, ela é pessoal, é em relação àquele filho, àquela filha, e não em relação aos herdeiros daquele filho ou filha. Ou seja, se, por exemplo, um pai deserda um filho ou uma filha, ou o filho ou filha é considerado indigno de receber a herança, os netos daquele falecido, eles vão herdar normalmente. Apenas quem foi excluído foi pessoalmente aquela pessoa no qual o falecido declarou ou contra a qual ele praticou algum crime, praticou alguma conduta que é considerada desonrosa e ilícita, mas não de maneira geral, sim de maneira pessoal. Ela é considerada em relação pessoalmente àquele ser, àquele ente que está determinado. Outro ponto importante que precisa ser esclarecido é: não são desentendimentos pontuais que vão fazer com que aquele herdeiro seja excluído da herança. Tem que ser uma situação grave,
uma situação que vai ser investigada pela justiça, que precisa ser provada, e depois de todo esse trâmite é que aquele herdeiro vai ser excluído da herança. Não vai ser de maneira automática, nem por uma mera situação de incompatibilidade de gênios, de relações daqueles pais com aquele filho. Então é preciso ficar atento e não achar que qualquer situação pode dar ensejo a essa exclusão do herdeiro. O mais indicado é procurar um advogado especialista para que ele possa orientar da melhor forma possível em relação a toda essa situação. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e se gostou desse vídeo, dá o like aqui embaixo, curte e compartilha com o maior número de pessoas que você entender que vai gostar desse conteúdo. Tchau e até o próximo vídeo.